Deixar seu like aí embaixo logo, que ajuda demais. E para ajudar a gente bastante. Valeu? Falou. Não se esqueça de escrever seu comentário embaixo também sobre a sua opinião do vídeo. Valeu! Estamos aqui oferecendo um bom dia pra vocês, um bom dia muito bom de comer, né, gente? Mas enfim, nós estamos aqui falando de bom dia. O que a gente tá falando com isso? Sobre a Idade Média, focando na caça às bruxas. Olha isso, nosso parceiro, nosso amigo. Não, tudo ótimo. Então, a Idade Média, quer começar a falar, amigo? Eu não, começa daí só. Ah tá, faz jogo de empurro. Eu falo, governo brasileiro. A Idade Média basicamente foi um período em que tinha uma porra coroada que se achava o rei do mundo. E ele realmente era o rei do mundo, porque ele era coroado e tal, e beleza. Aí ele fazia as merdas que ele queria, porque ele podia, porque ele era diva. Beleza. Aí também tinha a igreja. A igreja eram uns caras muito, como eu posso dizer, muito opressores, sabe? Eles diziam, você não pode fazer isso porque você é preto, pobre e favelado. Você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você tentar fazer alguma coisa contra isso, Deus vai tacar um raio em cima de você. E você vai morrer, ou a gente vai te matar. É porque naquela época existia um sistema chamado feudalismo, onde existia a hierarquia de clero, a nobreza, e o pobre miserável, que era o proletariado. No caso disso, a nobreza e o clero eram uma coligação assim que o clero determinava o rei como uma pessoa agraciada com a dádiva divina de exercer o cargo de rei. E essa pessoa, e também o rei, governava aquele reino que constituía o castelo e uma parte assim da cidade de Famoso, uma pessoa de maior posição. E embaixo ficava o pobre, que era designado pela igreja como uma pessoa castigada por Deus que tinha que fazer aquele cargo de pobre. Inteligente, hein? E ainda tinha aquela velha coisa de que a igreja escolhia quem ia governar. A igreja era dona de tudo e de todos. Então, nesse momento, começa a surgir o feudalismo. O que consistia o feudalismo? Simplesmente os pobres trabalhavam e ficavam com o resto do resto. Plantavam e tudo que colhiam mandavam para quem era rico. E tudo que ficava era o que eles tinham. O que era que ficava? Isso aqui. Sem falar da opressiva caça às bruxas, que era um evento que fazia com que quem estava lá no topo, se achando o dono da verdade, caçava aquele que era preto, que era feio, que era pobre, que era esquisito, que era diferente, até que tinha uma deformação física, era caçado e morto, queimado em fogueira. O que não era nada. Exatamente. Bruxa, que eu nunca vi um chamado de bruxa. Qualquer livro que contrariasse a Bíblia, por exemplo, era queimado juntamente com as bruxas, porque era considerado uma heresia, ou seja, uma ofensa ao próprio Deus. E isso aconteceu muito nas regiões nórdicas, por aí, onde eles acreditavam muito Odin, Isso aí, seus rituais, e a igreja caçava mesmo eles. um evento que ficou conhecido como As Cruzadas, uma guerra sagrada entre aqueles que eram considerados bárbaros e aqueles que eram considerados cristãos e santos, o que era a própria igreja que se autodenominava dona da verdade. Lembrando que as cruzadas não se limitavam apenas entre cristãos e islâmicos. Essa foi a parte mais famosa das cruzadas. Mas também houve cruzadas particulares existentes entre reis, com a coligação da igreja levava um exército, onde a igreja definia aquele povo que muitas vezes pecavam, dizendo que quem lutasse a favor de Cristo conseguiria o perdão divino. E nessas guerras eles invadiram hereges da região da Gália, que hoje é França, e chegaram às partes nórdicas. Tanto é que a religião de Odin foi meio que esquecida por causa dessas cruzadas, que a igreja destruiu qualquer evidência da antiga religião e estabeleceu ela como uma religião mandante. Desculpa. E assim, a respeito da caça às bruxas, a gente pode destacar também as mortes que tinham, que eram simplesmente terríveis. Elas tinham até que confessar que eram bruxas antes de morrer, para ser uma morte mais ou menos piedosa. Porque até então era enfiada agulhas no corpo das mulheres, ou de quem fosse considerado bruxa, para encontrar uma parte que fosse sensível, porque seria o lugar onde Satanás tinha tocado. Porque não precisa dizer de mais nada, tá? Ah, entendi. Muitas vezes Existiam outras torturas piores que essas. te jogar de um abismo, arrumar uma pedra em você e arrumar. Uma das piores era quando amarravam uma corda em cada um dos seus membros e botavam 4 cavalos para puxar você.
Então você era partido em pedaços. Legal. Uma morte, com certeza. Condição mais diria trágica. Mas será que isso realmente já acabou? Só ficou na Idade Média? Não, porque hoje acontece muito isso, não precisa ser necessariamente uma mulher. Acontece muito quando um bandido ataca uma pessoa na rua e o povo vai se vingar, batendo ele com um pedaço de pau, com a mão, amarrando no carro e arrastando por aí. Com religião principalmente. Muitas vezes essa intolerância religiosa vem muito das cruzadas, que começou nas cruzadas, os islâmicos se revoltaram porque os cristãos invadiam aquela área e começavam a pilhar, tirar, matar pessoas, roubar as riquezas, e aí ficou esse rancor por parte de, não necessariamente da nobreza daquela região dos islâmicos, mas pelo povo mesmo. Vale também lembrar que na época das cruzadas não foi só uma época de guerra, foi uma época que também favoreceu o comércio, já que a ligação entre o Oriente e o Ocidente, principalmente naquela região da Itália onde fica Gênova e as ilhas da Sicília, foram grandes centros comerciais, porque eram cidades que ficavam entre o mar que divide o Ocidente das regiões do Oriente, tipo Argélia, essas partes por aí. Acho que é só.